Na última aula a gente viu que a derivada nada mais nada menos do que uma função, tá? Que eu obtenho de uma outra função. Então, dado uma função f de r, que leva a r, tá? Em uma dimensão, você tem uma outra função definida como sendo a derivada, cuja definição na notação de Leibniz, tá? Que eu posso usar, aqui eu estou usando que y é igual a f de x, tá? Quer dizer, é a mesma coisa que isso aqui, é a mesma coisa que escrever f' de x para o caso de Newton, tá? Isso é o limite de ΔX tendendo a zero de f de x mais ΔX menos o f de x dividido por ΔX, tá? Veja bem, que a gente usando a operação de limite, ela nos protege contra o que a gente chama de indeterminação, tá? Indeterminação. Seria uma indeterminação. Nesse caso, se f de x fosse igual a zero, eu teria nada mais nada menos do que zero dividido por zero nessa expressão. Veja que se ΔX fosse zero, isso aqui iria ser zero, este cara aqui e este seriam iguais, aqui eu teria zero, e eu teria uma indeterminação que é zero dividido por zero. Mas esse ΔX ele não é zero, ele tende a zero, ele é um número muito próximo de zero. Tá? Vamos ver o que acontece quando eu vou calcular pela definição a derivada da função f de x igual a raiz de x. Tá? Para isso eu vou ter então que calcular o limite de ΔX tendendo a zero. Tá? Bom, meu f de x mais ΔX, se no caso meu f de x é raiz de x, meu f de x mais ΔX é x mais ΔX. Tá? Então eu vou ter para f de x mais ΔX, tá? Então isso aqui é o meu f de x mais ΔX. Então para o meu f de x mais ΔX eu tenho x mais ΔX, tá? Menos o que eu chamo de a minha função, que é a própria raiz de x, que é dado, tá? Dividido pela raiz de x. Tá? Eu quero agora deixar explícita qual que é essa indeterminação. Para isso eu vou fazer um truque, tá? Que seria então racionalizar não o denominador. Tá? Nesse caso, o numerador. Tá? Para isso eu vou usar uma propriedade que eu sei que a menos b multiplicado por a mais b vai me dar a ao quadrado menos b ao quadrado. Tá? Isso vai me possibilitar eliminar justamente essas duas expressões aqui. Só que eu não posso mexer nisso sem... Eu tenho que multiplicar isso por um fator que não altere o valor dessa expressão. Afinal, eu estou calculando o limite desta expressão aqui. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter, então, que multiplicar isso aqui por um número que a gente vai chamar o número 1. Tá? Mas como, professor? Ora, eu vou fazer, então, x mais ΔX mais raiz de x. Para que isso seja 1, eu vou simplesmente, então, dividir, né, por x mais ΔX mais raiz de x. Tá? Ora, essa expressão é igual a 1, tá? E ela não altera o valor da expressão anterior. Tá? Posto isso, então vou usar esta propriedade. Tá? Então, continuo ainda debaixo ainda do limite de ΔX tendendo a zero. Só que agora eu vou ter x mais ΔX, tá? Porque eu eliminei, eu estou usando essa propriedade, então o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Tá? Tudo isso dividido por, agora do numerador, eu não tenho escapatória. Raiz de x mais ΔX, tá? Mais, raiz de x. Tá? Esse termo e esse se anulam, tá? Permitindo que eu escreva o quê? Limite de ΔX tendendo a zero, tá? Então eu tenho o limite de ΔX tendendo a zero, de ΔX, tá? ΔX, que multiplica raiz de x mais ΔX, tá? Mais a raiz de x. Tá? Ora, percebam que se ΔX é um número muito pequeno e diferente de zero, não é nenhuma besteira eu fazer isso aqui, cancelar este com esse. Tá? Quando eu faço isso, eu vou ter então o limite de ΔX tendendo a zero, tá? Limite de ΔX tendendo a zero, de 1 sobre a raiz de x mais ΔX mais raiz de x. Tá? Este cara é um número muito pequeno próximo de
zero, de forma que eu posso então dizer que esse limite ele é nada mais nada menos do que o quê? 1 sobre, eu desprezo esse termo, então eu vou ter a raiz de x mais outra raiz de x, o que me dá 1 sobre a raiz de x. Notem o seguinte, tá? Notem o seguinte, perdão, 2, tá? Notem o seguinte, que a função f de x ela é definida para x maior ou igual a zero. No entanto, a sua derivada ela só é definida se x for maior do que zero, tá? Então a gente diz que a função não é derivável, tá? Ela não é derivável em x igual a zero. Calcular usando os limites é realmente muito complicado, tá? Então o que a gente faz? A gente pega e deriva, já tem uma tabela de derivadas de funções, entre aspas, famosas, funções que sempre a gente vai utilizar. E depois, usando as regras de derivação, a gente vai conseguir fazer as derivadas de funções mais complexas. Tá? Então vamos pegar, por exemplo, a derivada da função constante. Tá? Essa aqui ela é muito simples. A função constante, como que ela se caracteriza? Ela se caracteriza como sendo uma função que, dado um gráfico de y sobre x, ela vai ser sempre constante. Bom, a derivada é uma taxa de variação. Se é uma coisa que é sempre constante em c, essa variação tem que ser zero. E isso a gente consegue ver logo pela definição, né? Pois o limite de f de x mais, então se eu pegar aqui x e aqui eu pegar x mais delta x, tá? Bom, ele é a mesma coisa, então vai ser c menos c dividido por delta x, tá? Com delta x tendendo a zero, tá? Bom, c menos c não tende a zero, isso aqui é identicamente igual a zero, tá? Portanto, esse limite é zero. Então, a derivada de uma constante, por exemplo, é sempre igual a zero. Derivada de potências, a gente utiliza essa regra em que a gente coloca o n cai e a gente tem n menos 1 aqui. A gente tira 1 do denominador, 1 aqui da potência. Tá? E é interessante que ele não é válido não somente para os n's inteiros, mas sim até para uma fração. Então, por exemplo, quero calcular f de x é igual à derivada de x elevado a 3. Tá? Então, meu f' de x ele vai ser o quê? Ele vai ser, então, 3x ao quadrado. Tá? Quero calcular a derivada de f de x de 1 sobre x à quarta. Tá? Bom, isso aqui é x elevado a menos 4. Tá? Então, a sua derivada vai ser o quê? F' de x vai ser menos 4, x elevado a menos 5, tá? Cuja simplificação vai dar menos 4, x à quinta, tá? Embaixo. Lembra daquela última que a gente fez pela definição? Então, vamos lá. F de x é igual a raiz de x, tá? Que a gente sabe que é x elevado a meio, tá? Bom, se é x elevado a meio, então a nossa derivada então vai ser o quê? Nossa derivada f' de x vai ser 1 sobre 2, tá? X elevado a menos meio, tá? Ou seja, isso aqui dá 1 sobre 2, 1 sobre a raiz de x, que é exatamente o que deu a gente fazendo pela definição, tá? Nesse último exemplo nesse exemplo a gente tem 1 sobre a raiz de x, tá? Então, 1 sobre a raiz de x aqui é x elevado a menos meio. Tá? X elevado a menos meio vai ser o quê? Tá? A derivada vai ser menos meio, tá? De x elevado a menos 3 meios. Tá? Ou seja, se eu simplificar isso aqui, dá menos 1 sobre 2. Tá? Então, aqui vai dar a raiz, nesse caso, a raiz de x. Então, temos outras funções, né? A função exponencial, tá? Ela vai ser a derivada da exponencial é ela mesma, tá? Então a taxa de variação qual é a taxa de variação de uma função? Então qual que é a taxa de variação de uma função, tá? Que é a própria função. O resultado é exponencial, o que torna essa taxa de variação extremamente absurda, tá? Aqui nesse caso a gente tem o ln de x, tá? Lembre-se que o ln de x ele é definido com um argumento com x maior do que zero. Tá? Sua derivada é 1 sobre x. Tá? E aqui a gente tem as funções trigonométricas. Tá? Então a gente tem o seno de x, cuja derivada é o cosseno de x. E aqui, cuidado galera,
derivada de cosseno de x é menos o seno de x, tá? Então a gente tem esse sinal de menos aqui. Tá? Percebam que eu estou falando de funções como cosseno de x, seno de x, eu não estou falando de funções complexas, por exemplo, cosseno de 2x menos seno de 2x. A gente vai ver mais tarde como que a gente consegue derivar esse tipo de função. Então vamos lá. Então a gente já sabe as derivadas das funções ditas famosas. O que a gente vai precisar agora é como a gente vai conjugar essas funções para obter derivadas de funções mais complexas. Tá? Para isso, o que a gente vai utilizar? As regras de derivação. Tá? Então, eu já sei que uma função, se ela for multiplicada por uma constante, então, por exemplo, se eu tiver f de x é igual a 4x ao quadrado, bom, eu sei derivar x ao quadrado, mas eu não sei derivar 4x ao quadrado, porque tem essa constante aqui. A minha derivada, ela é nada mais nada menos, ela vai passar pela constante e vai derivar somente a minha função. Tá? Então, por exemplo, essa derivada daria o quê? F' de x, né? F' de x daria, nesse caso, 4 que multiplica 2x. Tá? Vamos pegar a função f' de x, perdão, a função f de x é igual a 3 exponencial de x. Tá? A minha f' de x seria o quê? Minha f' de x seria 3 exponencial de x, pois a derivada da exponencial é ela mesma. Derivada de 3t ao quadrado. Derivada de 3t ao quadrado é 3 que multiplica 2t. Tá? Então, essa derivada daria 6t. Tá? Qual que seria, por exemplo, a derivada de f de x é igual a 3x? Tá? Bom, a gente sabe que a gente tem f de x, f' de x, seria, bom, x é nada mais nada menos do que x elevado a 1. Então, se a gente aplicar a regra, né, a regra da derivadinha desse cara aqui, a gente vai fazer o 1 cai, a gente vai ter x, 1 menos 1. Então, a gente vai ter, isso vai ser igual a 1. Portanto, a gente vai ter 3 vezes 1 é igual a 3. Tá? Então, aqui teria esse caso. Para f de x igual a 3 sobre x. Ora, eu tenho 3 que multiplica... Perdão. A minha função, essa função aqui, só escrevendo a função, eu tenho 3 que multiplica x menos 1, tá? Então, a minha derivada seria 3 que multiplica menos x a menos 2, tá? Então, isso aqui daria o quê? Menos 3 sobre x ao quadrado, tá? Por aí vai. Agora, a gente vai ver, então, qual que seria a regra de derivação da soma e da subtração. Na soma e na subtração de duas funções, então, se eu tenho uma função que é a soma de duas funções aqui, essa minha derivada, a derivada da soma, vai ser a soma das derivadas. Tá? Então, por exemplo, eu pego f de x igual a x mais x ao quadrado menos 2x à quarta. Qual que vai ser a derivada disso? Tá? Bom, a derivada aqui vai ser a derivada do x, que é 1, a gente já viu isso aqui, mais a derivada do 2x, tá? Perdão, do x ao quadrado, que é 2x, menos, né, a derivada do menos 2, que multiplica 4x a terceira. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Menos 8x a 3, tá? Mais 2x mais 1. Vamos pegar, por exemplo, outro f de x é e elevado a x mais 2. Tá? Bom, a derivada disso aqui seria o quê? F' de x vai ser e elevado a x, tá? Mais 1, e a derivada da constante. A derivada da constante é 0. Outra regra importante é a regra que a gente tem da regra do produto. Tá? A regra do produto ela tem uma regra, ela é bastante especial, tanto que ela é tão importante que ela até define qual que é a derivada. Muitos matemáticos até usam que a derivada é definida através da regra do produto, ou seja, uma operação que respeita essa regra. Então, se eu tenho uma função que ela é o produto de duas outras funções, tá? Eu tenho que a derivada ela é a derivada da primeira função vezes a segunda mais a primeira vezes a segunda. Tá? Então, isso aí tira um pouco, não é
aquela coisa, a derivada é o produto das derivadas. Não, não é. Inclusive existe uma lenda que o próprio Leibniz já pensou que era dessa forma e depois ele corrigiu rapidamente. Tá? Vamos ver, porque se fosse dessa forma, olha só, se eu tivesse a função f de x igual a 3x², a gente sabe que a derivada dessa função, usando as regras que a gente viu, é nada mais nada menos do que 6x. Tá? Bom, se a gente aqui pode pensar como o produto de uma função constante 3 vezes a função x². Tá? Se eu fosse usar a regra de derivação que eu tenho, a regra do produto, ela já me dá certinho, porque a derivada de uma constante a gente viu que é zero, tá? Então a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, que é 3, vezes a derivada do segundo, que é 2x. Portanto, isso aqui vai me dar 6x. Tá? Então essa regra ela já é bastante interessante aqui. Tá? Então, vamos pegar, por exemplo, essa função f de t é e de t cosseno de t. Bom, então eu tenho duas funções, tá? A função exponencial e a função cosseno. Então, a derivada da primeira, e elevado a t, vezes a segunda, cosseno de t, mais a primeira, que por acaso é e de t, vezes a segunda, tá? Que é a derivada do cosseno, a gente viu que é o menos o seno, tá? De t. Tá? Se eu colocar o e de t em evidência, eu vou ter o quê? E de t, tá? Cosseno de t menos o seno de t. Tá? Então, isso aqui vai me dar, então, quando eu tiver o produto de duas funções. Tá? Então, vamos pensar, por exemplo, na função f de x, né? Y é igual a f de x, y é igual a f de x, x ln de x, tá? Menos x. Tá? Qual que é a regra para derivar isso aqui? Tá? Então, primeiro eu tenho um produto e depois eu tenho uma soma. Tá? No caso, uma subtração. Então, eu tenho, primeiro, derivada, então minha derivada fica, né? Meu f de x fica a derivada do primeiro, derivada do x, que é 1, vezes o ln de x, mais o primeiro, que é x, tá? Vezes a derivada do ln de x, que é 1 sobre x, menos a derivada do x, que é 1. Tá? Ou seja, isso aqui vai dar ln de x, tá? Esse x simplifica com esse x, mais 1, menos 1, portanto, vai dar simplesmente ln dx. Tá? Então, essa aqui que é a regra do produto para derivadas. Como eu tenho o quociente de duas funções, tá? Então a regra é um pouquinho diferente. Depois a gente vai ver o porquê que a existência dessa regra. Então eu tenho duas funções, tal que eu tenho um f de x em cima e um g de x de baixo. Tá? Obviamente eu tenho que o meu g de x ele tem que ser diferente de zero, tá? Para qualquer x, tá? Qualquer x, né? Pertencente ao domínio da minha função, domínio da h, perdão, domínio da função h. Então a derivada vai ser a derivada do de cima vezes o de baixo menos o de cima, derivada de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado. Vamos ver nesse exemplo aqui. Então, eu quero derivar essa função, que é o quociente de duas funções. Tá? O que eu sei? Bom, eu sei que a derivada do de cima, então vou chamar a derivada do de cima é 2t. Derivada do de cima vezes o de baixo, 3t mais 5. Menos o de cima, t ao quadrado. Derivada do de baixo. Tenho 3t mais 5. Derivada de uma constante é zero. E a derivada desse 3t vai dar simplesmente 3. Tudo isso dividido pelo de baixo, que é o 3t mais 5 ao quadrado. Tá? Ora, o que eu vou ter então? 6t mais 6t ao quadrado, perdão, mais 10t menos 3t ao quadrado, dividido por 3t mais 5 ao quadrado. Tá? Isso tudo vai me dar o quê? 3t ao quadrado mais 10t, dividido por 3t mais 5
ao quadrado.